Muito bem, pessoal. Seguindo aqui o nosso conteúdo, hoje nós vamos aqui para as correções das atividades propostas na última aula sobre o assunto campo elétrico. Se alguém deseja acompanhar pelo livro, o livro que nós estamos adotando é esse daqui, Física Aula por Aula, da editora FTD, os autores Benigno Barreto e Cláudio Xavier. Nós estamos no capítulo 3, onde nós já vimos o conceito de força elétrica e estamos atualmente estudando o conceito de campo elétrico. Nós temos aqui um exemplo de campo elétrico, quando ao desligar uma TV, isso fica muito nítido naquelas TV, que é conhecida como tubão, onde ao desligarmos, elas atraem alguns objetos, pelo do nosso braço, enfim, isso fica muito nítido. E daí nós temos um conceito de campo. Daí não, Isso é um exemplo do conceito de campo, tá bom? Então, os exercícios propostos, eles se encontram na página 43 do livro citado. E o primeiro exercício é o 14, que nos diz assim: considerar uma situação representada nos itens a seguir, sabendo que ao redor da carga Q há um campo elétrico. Se em um ponto P desse campo for colocado uma carga de prova Q, qual será a direção e o sentido do campo elétrico produzido por Q maiúsculo no ponto P e a direção e o sentido da força elétrica que atua em uma carga Q colocada no ponto P, se ela for. Aí nós temos duas situações. A primeira situação é quando a carga de prova ela é maior do que zero, ou seja, ela é positiva. A segunda situação é quando a carga, essa carga aqui, ela é menor do que zero, ou seja, é negativa. O que vai acontecer nesses dois casos, tá bom? Então, nós vimos o conceito na última aula, que essa carga maiúscula, ela gera um campo elétrico. E é de costume colocar-se a carga minúscula chamada de carga teste. Ok? Então, você tem uma carga aqui, uma carga que nós costumamos chamar carga fonte, representada pelo um Q maiúsculo, e queremos encontrar um campo elétrico. Queremos saber como é a forma desse campo elétrico. Então, nós colocamos uma carga teste, que é o Q minúsculo. Pois bem, para resolver essa questão, vamos relembrar os conceitos vistos na última aula, rapidinho, tá certo? Então, relembrando aqui, nós vimos que quando o Q é maior do que zero, tá bom? Quando esse Q é maior do que zero, ou seja, quando ele é aqui positivo, tá bom? Positivo, eu tenho que a força, certo? E o campo elétrico, eles têm sentidos opostos, tá bom? Então, se o Q, aliás, se o Q for menor do que zero, Troquei aqui, viu? Então, desconsidere a fala anterior. Se o Q for menor do que zero, aqui não é, que é um menos. Se o Q for menor do que zero, tem sentidos opostos. Agora sim, se o Q for maior do que zero, ou seja, positivo, os dois têm o mesmo sentido. Pronto, sempre vai ser essa regrinha. Q menor do que zero, força e campo elétrico têm sentidos opostos. Q maior do que zero, campo e força têm o mesmo sentido. Lembrando que a força aqui, ela atua, Ela atua na mesma linha de ação do campo elétrico. Ou seja, então sempre eu vou ter aqui nesses casos aqui mais simples, que essa força e o campo elétrico terão a mesma direção. Então, vamos ter a mesma direção, e aí o que pode mudar é o sentido, tá bom? Então, vamos aqui para o mesmo caso. Lembrando que a direção
Direção, que a gente vê quando estuda vetores, nós temos duas direções, né? Só você lembrar aqui do plano cartesiano, tá bom? O eixo X e o eixo Y. O eixo X a gente diz que está na direção horizontal e o eixo Y a gente diz que está no eixo vertical, tá bom? Então, direção pode ser horizontal ou vertical, já o sentido para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Vamos aqui para o primeiro caso, quando a carga é positiva. Olhando aqui, digamos que você não... Para você aplicar essa regrazinha, você só olha aqui, ó. Mais com mais, eu terei uma força de atração ou repulsão, né? Nós aprendemos lá do conceito de força, que nós teremos uma força de atração, repulsão, repulsão. Então, tem a linha de ação e a minha força está para cá, ó, porque sinais iguais, força repulsiva. Como o Q é maior do que zero, eu venho para essa segunda regra. Ó. Q é maior do que zero, o que acontece? Força e campo elétrico têm o mesmo sentido. Já para o nosso segundo casozinho aqui, em que a carga teste é negativa, nós teremos o quê, né? Força e campo elétrico atuando na linha de ação, aqui que liga as duas cargas. Então, aqui eu olho logo. A minha força será de atração ou repulsão? A minha força aqui, ela será de atração. Cargas de sinais opostos se atraem. Como a minha carga é menor do que zero, então força e campo tem sentido do quê? Oposto. Então, você deveria simplesmente fazer isso nessa questão, né? Marcar aqui força para cá e o campo elétrico. Ou seja, no primeiro caso, força e campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido. No segundo caso, força e campo elétrico têm a mesma direção, porque elas estão na horizontal, né? Na mesma linha de ação, porém sentidos contrários. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão é uma questão bem interessante, né, porque ela já vai puxar um conceitozinho que vem de trás, tá certo? Então diz assim, ó, estima-se que um campo elétrico produzido pela Terra nas vizinhanças de sua superfície seja de 150 newtons. Então, nós vamos pegar aqui, vamos tirar esses dados, né? Vamos colocar aqui que o meu campo é 150 newton por coulomb. E vertical aponta para baixo. Então, esse campo aqui é vertical apontando para baixo. Que tem uma carga que deveria... que carga deveria ter uma moeda de massa? Nós vamos colocar aqui a massa, que é 1,5 gramas. Essa massa aqui, ela está em gramas. Então, como nós estamos trabalhando aqui no Sistema Internacional, Newton por Coulomb, eu devo transformar essa massa aqui em quilograma, tá bom? Então, essa massa aqui transformada em quilograma, ela vai ficar assim, ó, 1,5 vezes 10 a menos 3, ó, quilograma, ok? Eu passei de grama para quilograma. É só multiplicar por 10 a menos 3. Aí ele diz, para que... Então, ele quer saber qual é a carga, né? Que carga deveria ter uma moeda de massa 1,5 gramas para que a força elétrica sobre ela equilibrasse a força gravitacional. E, por último, ele dá aqui o G, que é a aceleração da
gravidade, tá certo? E ele quer a carga. Então, quanto será essa carga? Primeiro, vamos ver aqui o que acontece. Ele diz que tem uma moeda que está na superfície da Terra. E que tem um campo elétrico, está aqui a informação, ó, que tem um campo elétrico de 150 newton, vertical apontando para onde? Para baixo. Então tá aí, ó, meu campo aponta para baixo. Ora, veja que eu tenho opções positivas, negativas, tá certo? Então ele quer saber tanto o valor da carga, como ele quer que você determine o sinal dessa carga. Aqui ele dá a aceleração da gravidade. Quando ele te dá isso, ele está pedindo para você usar o peso. Fica bem nítido isso, tá certo? Então, nós sabemos que o peso aponta para onde? Sabemos que o peso aponta para baixo, né? Para baixo. Então, os corpos que têm uma determinada massa, tá bom? O peso atua para onde? Atua para baixo. Ora, se o peso, né, está apontando para baixo, e eu quero que ela fique em equilíbrio, para que a força elétrica sobre ela equilibrasse a força gravitacional, então minha força deverá ser para onde? Para cima. Tá certo? Então, por quê? Porque ela deve ser equilibrada. Então, essa força aqui, ela equilibra essa outra força que nós conhecemos como força peso. Tá certo? Por quê? Porque ele quer que a força elétrica sobre ela equilibre a força gravitacional. Tá bom? Então, qual será o valor dessa carga para que essa moeda ela nem suba, nem desça, fique em equilíbrio? Beleza? Ora, para que isso aconteça, eu tenho que a minha força elétrica se equilibre com a minha força peso. E do item anterior, nós já vimos o seguinte, ó. Se força IR, olha como é simples. Se força IR, né, que é o campo elétrico, tem sentidos opostos, isso está me dizendo o quê? Que a minha carga é o quê? Negativa. Então, eu já sei que a minha carga é negativa. Então, aqui, ó, não será essa, não será essa. Então, ou vai ser 150 menos 10, ou menos 10 a 4, ou menos 10, tá bom? Então, vamos lá. Escreve a formulazinha, o módulo do campo elétrico, tá certo? É igual a força sobre o módulo da minha carga Q. Mas, em nenhum momento, ele deu a minha força. Mas eu tenho da questão que a força é igual a quem? Ao peso. Tá aqui, ó. Força é igual ao peso. Ok? Ora, se a minha força é igual ao peso, e peso eu sei, né? Peso, eu sei lá do primeiro ano, que é mg, massa vezes gravidade. Então, no lugar do peso, tá certo? No lugar do peso eu coloco quem? mg. Eu substituo aqui os valores. Quanto é a massa? 1,5 vezes 10 a menos 3. Certo? Vou colocar aqui parênteses para facilitar, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Isso aqui, ó, 1,5 vezes 10 vai dar o quê? 15 vezes 10 a menos 3. Unidade Newton. Ou seja, minha força, que é igual ao peso, é de 15 vezes 10 a menos 3 newton. Então, eu venho para cá e escrevo, ó, quanto é meu campo? 150. Quanto é minha força? 15
3, né, dividido por módulo de Q. Então, aqui eu faço meio pelos extremos, vou trocar aqui de lugar, né? Trocando de lugar aqui, módulo de Q é igual. Só vai trocar aqui o 150 com o Q, tá certo? Então, eu vou ter, 15 vezes 10 a menos 3, dividido por 150. Quando você divide 15 por 150, tá certo? Isso daí vai dar o quê? 0,1 vezes 10 a menos 3 coulomb. Veja que deu, né? 0,1 vezes 10 a menos 3. Só que eu não tenho nenhuma opção com 10 a menos 3. Fica claro que a minha opção correta será essa daqui, Fica muito claro. Por quê? Porque eu vou andar uma casa aqui, Como a vírgula está antes do número, eu vou andar mais uma casa para cá, minha resposta ficará como? Ficará assim, Uma casa negativa com menos 3 dá menos 4. Então, vai ficar 1 vezes 10 a menos 4 coulomb. Tá certo? Aí você diz, professor, mas não tem um aqui. Por quê? Porque 1 vezes 10 a menos 4 é 10 a menos 4 coulomb. Certo? Então, é esse o mesmo valor. E aí, aqui nós determinamos o módulo. Certo? Nós determinamos o módulo. Após determinar o módulo, é que eu vou determinar o sinal. Então, nós já vimos o porquê do sinal. Tá certo, pessoal? Então, está aí o item da questão 15, o item C. Tá bom? Vamos para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão é para marcar verdadeiro ou falso. Então, ele diz, podemos dizer que as primeiras ideias sobre campo elétrico foram propostas em meados do século XIX por Michael Faraday e tinham como objetivo explicar a ação de atrair ou repelir os corpos à distância. Pense no caso de um campo elétrico onde é colocada uma carga elétrica Q e sobre a qual age uma força elétrica. Neste caso, é correto afirmar sobre essa força. Então, ele quer que você analise sobre a força. Tá bom? Então, vamos lá. A força elétrica e o campo elétrico terão sempre direções coincidentes. Lembra lá do que eu falei na questão de número 14? A direção da força elétrica e do campo elétrico, elas são as mesmas. Direção. Cuidado, aqui ele pergunta com relação à direção. Lembrando de novo, nós temos somente duas direções. Ou está na vertical, certo? Considere que essa aqui está bem na vertical, ou está na horizontal. Então, força elétrica e campo elétrico terão as mesmas direções? Sim, né? Coincidem na mesma direção. Então, essa é verdadeira. Vamos marcar. A força elétrica e o campo elétrico terão sempre os sentidos coincidentes? Olha, cuidado. Elas não terão sentidos coincidentes. Lembra lá? Se a carga for, vamos relembrar de novo. Se a carga for positiva, o campo e a força elétrica terão o mesmo sentido. Se a carga for negativa, a força e o campo elétrico terão sentidos opostos. Tá bom? Então, não vou marcar isso porque isso é falso. A intensidade da força elétrica é proporcional à intensidade do campo elétrico e a intensidade da carga elétrica? Não. Até aqui, ela é verdadeira. Por quê? Porque se escreve assim, nós já vimos na questão anterior,
que o campo elétrico, o módulo do campo elétrico, né? Ele é igual a força dividido pelo módulo da carga. Então, aqui eu digo ó, que campo elétrico e força elétrica são proporcionais. Tá bom? Como ele diz aqui, ó, a intensidade da força elétrica é proporcional à intensidade do campo elétrico e vice-versa. E a intensidade da carga elétrica? Não. Ela é inversamente proporcional. Tá bom? Então, é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à carga. Então, também não vamos marcar essa. E a quarta, o campo elétrico é originado a partir da força elétrica entre duas cargas elétricas? Sim, né? Nós vimos nos nossos conceitos iniciais como se gera um campo elétrico. Então, da questão 16, nós temos como respostas corretas A1 e A4. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão vai dizer assim, ó, em um ponto A é colocada uma carga elétrica de prova Q1, que fica sujeito a uma força de intensidade F1 de 8,4 N, devido a um campo elétrico E. Colocando nesse ponto A uma carga elétrica positiva Q2, ela fica sujeita à ação de uma força elétrica F2 de 8,4 vezes 10 a menos 6 newtons. Qual a intensidade da carga elétrica Q2? Então, vamos aqui para a nossa questão. Ó. Ele diz que tem um ponto aqui, certo? Que é gerado aqui ao redor desse ponto A, tá bom? Um certo campo elétrico. Aqui é o meu ponto A. E aí, aqui é gerado um campo elétrico. E em um determinado momento, eu vou colocar uma carga Q1 aqui. E depois, vou colocar também nesse mesmo ponto uma carga Q2, tá certo? Aí ele quer saber o valor desse Q2. Dado que quando eu tenho Q2, eu tenho uma força 2 de quanto? De 8,4 vezes 10 a sexta de Newton. Tá bom? E quando eu tenho Q1, de 6,0 vezes 10 a menos 8 coulomb, certo? Eu tenho uma força 2, ou uma força 1, perdão, né? Uma força 1 de 8,4 Newton. Então, eu tenho Q1 e F1, e eu tenho Q2, certo? E F2. E ele quer saber o valor desse Q2, ok? E veja que interessante, ó. Tanto Q1 como Q2 é colocado no mesmo ponto onde tem um campo elétrico. Então, daqui eu concluo que o campo elétrico, certo? Que o campo elétrico, tanto para o caso Q1, F1, Q2, F2, são os mesmos. Então, nós sabemos que para determinar, né, a formulazinha do campo elétrico é dada por E é igual a força sobre o módulo da carga. Veja que aqui eu tirei aquelas barrinhas, tá certo? Aqui já fica subentendido que é o módulo. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 1 e 1. Aí você diz, professor, coloque 1 aqui também. Não vou colocar 1, porque tanto para o caso do F1Q1, eu vou ter o mesmo campo. Então, quando eu tiver Q1 no ponto A, eu tenho um campo elétrico E.
Quando eu tiver a força 2, quando eu tiver a força 2 sobre o Q2, eu também vou ter o mesmo campo, tá bom? Então, existem situações que para Q1 tem um campo 1, Q2 tem um campo 2, mas aqui o campo elétrico gerado é o mesmo, tá bom? Então, o campo elétrico gerado é o mesmo. Então, veja o seguinte, para mim determinar o Q2, certo? Para mim determinar aqui o Q2, ó, que é o que ele quer na questão, eu preciso encontrar primeiro quem? Eu preciso encontrar primeiro o E, tá bom? Vamos substituir aqui. Então, eu vou determinar o E pelos primeiros dados. Eu tenho que o meu E, campo elétrico, é a força 1. Mas quanto é a minha força 1? A minha força 1 é 8,4 newton. Dividido por Q1, que é quanto? 6,0 vezes 10 a menos 8. Certo? Essa informação ela é dada aqui na questão. Quando eu faço essa divisão, vai me dar 1,4. Tá bom? Então, dividindo aqui, dá 1,4 vezes 10 a oitava de Newton por Coulomb. Vejam, 8,4 dividido por 6,0 dá 1,4. Aqui, menos 8, né? Está negativo. Menos 8 aqui, né? Está negativo, eles vai para cima, positivo. Tá bom? Então, menos 8 aqui, ó. Está negativo embaixo, ele vai para cima, positivo. Ok? Então, tendo o valor desse campo, eu vou substituir esse campo. Agora, aqui é onde eu quero encontrar, certo? A minha carga 2. Então, quanto é o campo? 1,4 vezes 10 a oitava, que vai ser igual a 8,4 vezes 10 a sexta, dividido por Q2. Então, Q2 vai ser igual, né, a 8,4 vezes 10 a sexta, tá bom? Dividido por 1,4 vezes 10 a oitava. 8,4 dividido por 1,4 dá 6. Né? Divisão de potência. Repete a base, subtrai os expoentes. Então, vou ter que aqui vai ficar assim, ó. 6 menos 8 vai dar quanto? 6 menos 8 menos 2. Unidade de carga, Coulomb. Tá bom? Então, chegamos ao final. Ó. Então, a Q2 é 6 vezes 10 a menos 2. Tá bom? Então, ó, primeiro determinamos o campo elétrico e depois, com o campo elétrico em mãos, nós determinamos o Q2, que foi aqui que a questão estava nos pedindo. Tá bom? Então, pessoal, ó, chegamos mais ao final desta aula. Tá ok? Vamos desculpando aí a forma da letra, né? Porque tem que ter muita prática para escrever numa lousa, como se fosse uma lousa digital. Mas aos poucos a gente vai pegando o jeito, tá bom? Então, chegamos ao final de mais essa aula, tá bom? Então, espero que vocês revisem, aproveitem esse conteúdo, tá ok? E até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!